Shalom para todos, com a ajuda até vamos estudar mais na Parashá. E dessa vez vamos estudar a Parashá Bealoterra, que significa quando elevardes. Essa Parashá vai falar literalmente da ascensão das velas da Menorá, mas não vamos estudar sobre a Menorá, que tem mais assuntos nessa Parashá que eu quero trazer um estudo sobre essas passagens. E esta é a porção 36ª da Torá. Vamos estudar então no capítulo 9 de Bemidbar, ou Números, que vai tratar exatamente sobre a Pessa Sheni. E a narrativa desta porção vem falar sobre a Pessa Sheni, onde algumas pessoas tinham ido enterrar um morto e não puderam participar da festa de Pessa, a primeira festa. E então o Eterno mandou que Moisés fizesse, depois de um mês, a Pessa Sheni, e essas pessoas deveriam participar da Pessa Sheni. Mas o que chama mais atenção é no versículo 14 do capítulo 9, que está escrito assim: E quando estiver entre vós um prosélito e fizer Pessa ao Eterno, segundo o estatuto de Pessa e segundo o seu rito, assim fará. O mesmo estatuto haverá para vós, para o prosélito e para o natural da terra. Ou seja, o Eterno está falando que a mesma lei de Pessa, ou a Torá em si, foi dada ao povo Yehudi, para o povo de Israel, também foi dado para as nações. Aquele que se achega a Israel para estudar a Torá, para aprender a Torá, tem que cumprir todos os 613 mandamentos, os ritos das festas, não só de Pessa, mas de todas as festas. Assim está escrito que nós devemos cumprir esses mandamentos. E essa é uma passagem muito interessante e boa de se observar, para que nós não venhamos cair nessas proibições de algumas linhagens do judaísmo, ao qual vem proibir os povos das nações que se achega ao povo Yehudi para aprender da Torá, ao qual eles vêm falar que só algumas leis servem para os prosélitos, e não é bem assim que o Eterno diz. Nós devemos dar ouvido à Torá e não ouvido ao pensamento de algumas seitas judaicas. E porque desde aquela época já havia alguns Herodi, alguns israelitas querendo proibir o povo de participar inteiramente da Torá, ou guardar inteiramente a Torá como o Eterno mandou. O próprio livro de Isaías também vem falando que o estrangeiro que se chegar ao Eterno e quiser guardar o Shabat, ou seja, todas as festas, todas a Torá, essa pessoa terá o seu nome maior do que o dos israelitas. Claro, é só um modo figurativo de falar, mas ali o Eterno está dando aval para todas as pessoas guardarem a Torá. Então não tem ninguém nessa terra que tenha a palavra maior do que o Eterno. Não tem nenhuma seita judaica que tenha a palavra maior do que o Eterno. Nós devemos ouvir o Eterno e não o achismo dos homens. Claro, as pessoas que chegam ao judaísmo, indiferente de qual dos tipos de seitas judaicas, a pessoa não vai conseguir chegar guardando todos os 613 mandamentos, mas a pessoa tem que ir aos poucos se acostumando com os mandamentos do Eterno, e ela deve sim progredir a cada dia evoluir na Torá e caminhar na presença do Eterno. É como que a pessoa chega ao judaísmo como uma criança, mas de acordo vai passando o tempo, ela vai comendo um pouco mais de comida sólida, em se formar uma pessoa sadia na presença do Eterno. Então não devemos trazer proibições para as pessoas, para os prosélitos, para as pessoas que querem se achegar ao Eterno através da Torá. Vamos estudar também no capítulo 11 deste mesmo livro de Bemidbar, ao qual o povo recebia o maná do céu, ou o man, e o povo começou a se acostumar com o man,
E os nossos sábios falavam que o man tinha o gosto do que a pessoa imaginava. A pessoa queria comer carne, o man tinha gosto de carne. A pessoa queria comer frutas, o man tinha gosto de frutas. A pessoa queria comer uma macarronada, uma pizza. É claro que naquela época não existia, mas o man tinha o gosto do que a pessoa queria. Era a imaginação da pessoa que trazia o alimento à boca da pessoa. Como diz os nossos sábios, os nossos olhos são as janelas da nossa alma. E nós podemos entender também que nós comemos com os olhos. Nós podemos ver, muitas das vezes nós vamos num restaurante, vamos num lugar que nós vemos uma comida diferente e nós identificamos que aquela comida é kasher, uma comida que podemos comer. Só que aquela comida é tão estranha que não dá vontade de comer aquela comida. E porque nós comemos com os olhos. Mas se alguém tampar nossos olhos, pôr aquela comida na nossa boca e perguntar, sem nós vermos primeiro que era aquela comida, mas apenas sabendo que é kasher, nós vamos comer aquela comida, vamos achar muito gostosa ou não, mas nós vamos comer daquela comida. E muitas das vezes a comida que nós achamos de aparência feia é gostosa ao paladar. Então o Eterno mandou o man e o pessoal começou a reclamar do man. Se acostumou, virou man e começou a reclamar do man. Mas o que me chama mais atenção é que está escrito aqui no capítulo 11 que primeiro começou a reclamar os estrangeiros. Já no final do versículo 4 está escrito: quem nos fará comer carne? É uma pergunta. Está escrito no versículo 5. Lembramo-nos do peixe que comíamos no Egito de graça, dos pepinos, dos melões, dos porós, das cebolas e dos alhos. Mas nós podemos observar também que não está escrito que eles comiam carne. E mais uma coisa que podemos observar, que todos esses ingredientes aqui comidas de vegetarianos, pessoas que comem peixe, mas não comem carne. E está escrito também, mais uma observação, que eles comiam de graça. Mas nós podemos buscar também o pensamento do seguinte: os israelitas, eles não eram livres no Egito, eles não comiam nada de graça, eles não comiam essas coisas no Egito, e eles comiam carne no Egito. Em nenhum momento aqui citou que eles comiam carne. Então nós vemos muita coisa que está escrita aqui que não é para um povo escravo, é para um povo livre. Nós podemos ver também que as nações foram entre os povos de Israel para o deserto quando saíram do Egito. E ali foram muitas pessoas de bens, pois tinham perdido tudo que tinham lá no Egito, e foram acompanhar o povo de Israel porque também viram o tamanho do poder do Eterno, o Deus de Israel. E ali nós podemos entender que eles realmente comiam coisas boas, coisas que só pessoas do palácio comiam, pessoas que tinham uma situação financeira boa. E também nós podemos ver que o povo do Egito, eles não comiam carne. Por isso que o povo do Eterno, o povo de Israel, morou numa cidade separada, quando José ali habitava, e eles moraram em terra de pastores, onde os israelitas comiam carne. Os israelitas sempre comeram carne. E já os egípcios, eles tinham problemas em comer carne, porque a vaca era um deus para eles, o cordeiro era um deus para eles. Mas muitos levantam um pensamento assim: não, mas ali no deserto o povo de Israel não comiam carne. Não comiam carne porque os rebanhos que eles levaram era só para sacrifício ao Eterno. É um pensamento meio fora do contexto, porque os animais tinham idade para ser abatidos em oferenda ao Eterno. Os animais não podiam ser doentes, não podiam ter defeitos, e nós sabemos que no rebanho muitas das vezes os animais têm defeito, ou manca, ou é cego, ou não tem dente, ou é velho e passou da idade.
de fazer o serviço ao Eterno com esses animais, eles não podiam ser mortos e enterrados lá no meio do deserto. Com certeza que o povo de Israel podiam comer desses animais, mas os egípcios ainda não estavam com esse pensamento totalmente livre de poder comer essas carnes. Por isso que eles reclamavam da má sorte, eles falam, reclamavam do Eterno, reclamavam do que o Eterno deu para eles. É tanto que na época que fizeram o bezerro de ouro, que foram umas passagens um pouco para trás do que está narrado aqui, nós vemos que os povos reuniram e forçaram, junto com Israel, convencer Israel a fazer idolatria, que era o bezerro de ouro. Ou seja, o pensamento deles, eles estavam voltados para a idolatria. E não é de uma hora para outra que eles iam sair do Egito com um deus boi, um deus vaca, um deus ovelha, ou seja lá o deus que for deles, e chegar ali na frente e já matar e já comer o tal deus deles. E eles não tinham se acostumado ainda em pensar que aquilo era alimento para eles. Então nós podemos ver claramente que teve uma influência enorme dos egípcios nessa passagem, a qual o Eterno mandou codornizes para eles. Porque o Eterno não mandou outro tipo de alimento, outro tipo de animal? Porque o Eterno sabia que o povo que estava reclamando não ia comer outro tipo de animal, principalmente se representasse os deuses pagãos lá do Egito ainda. Então o Eterno mandou aves, porque você não acha nas escrituras citando que eles adoravam aves. E ali eles comeram aves, e o Eterno se enfureceu tanto com eles que matou eles com aquele alimento. Quando nós estamos perto das pessoas, nós temos que tomar cuidado para que a nossa fé não venha a ser atingida por reclamações de pessoas que não sejam da nossa fé. Mesmo que as pessoas estejam na nossa fé, no judaísmo, que as pessoas, as reclamações, os pensamentos das pessoas não venham a atingir o nosso pensamento, não venham a atingir o que o Eterno deu para nós. O Eterno deu para nós, nós agradecemos. O Eterno mandou que o povo de Israel caminhasse no deserto, e quando a nuvem parasse, onde a nuvem parasse, que tinha uma nuvem que cobria eles para que eles não morressem no deserto de calor, ali se estabelecesse residência, um temporal ali durante um tempo, e ali era armado o Mishkan, o tabernáculo, e ali eles ficavam durante o tempo que aquela nuvem ficava sobre eles. E à noite, como esfria muito o deserto, tinha uma coluna de fogo que aparecia sobre os céus e aquecia o povo de Israel durante a noite. E nós podemos observar então que o povo do Eterno, ele anda de acordo com o mandato do Eterno, e não de acordo com o querer do homem. Não era de acordo com o querer de Moshe, de Moisés, nem de acordo com o querer dos povos de Israel. Eles não davam um passo sem que o Eterno antes desse o passo. Quando a nuvem ia andando, andava a nuvem, então eles andavam. Podia ser de dia, podia ser de noite, a nuvem andou, eles andavam. A nuvem parou, eles paravam. Precisamos cada dia entrarmos mais na dependência do Eterno e deixarmos nosso achismo, deixarmos as conversas alheias, deixarmos o querer do homem de lado. Não é o judaísmo, não é outras religiões que vai nos impedir de cumprir Torá e de agradar ao Eterno. Eu só trouxe um breve resumo dessa paraxá, e espero que todos que queiram se aprofundar mais nesses estudos fazendo, venham à sinagoga, participem dos serviços ao Eterno, dos Shabatotes, procurem a sinagoga mais próxima de você e converse com o rabino, converse com os anciões da congregação e faça a sua techuvá. Que o Eterno abençoe a todos. Shavuot Tov.